Fala pessoas, tudo bem com vocês? Vou fazer um tema hoje que as pessoas têm me pedido faz algum tempo já. Essa questão que todo mundo me pergunta constantemente aqui no meu Twitter, lá aqui no canal, Nerdcast, outras coisas, sobre estudar. Tem uma melhor técnica de estudar? Como é que a gente pode ser mais efetivo estudando? Como é que a gente pode extrair mais informações quando a gente senta para estudar algum tema, estudar alguma questão? E isso é um tema, eu acho que é bastante interessante, porque ele é bastante não óbvio, e eu acho que os nossos colégios, nossas escolas deveriam abordar mais sobre isso. Os professores deveriam ser mais ativos em ensinar os alunos como serem mais efetivos a se estudar, como você pode extrair mais informação sobre isso. Normalmente nas escolas a gente tem dois tipos de matérias que a gente pode trabalhar. Tem as matérias que são mais exatas, e nessas matérias normalmente a gente tem uma noção maior de fazer exercícios, de resolver problemas, de fazer problemas para poder aprender o que está escrito ali. E tem matérias que são de uma capacidade, uma quantidade de leitura maior. Daí a gente está falando de história, geografia, literatura, que são matérias que, ou mesmo biologia, que exigem uma quantidade maior de leitura e talvez menos uma ideia imediata de resolução de exercício. Normalmente, como é que você vê as pessoas estudando em matérias que exigem uma quantidade maior de leitura? É muito fácil você ver isso. Pega um livro de história, o cara está estudando história lá, e o que ele vai fazer? Ele vai marcando as páginas, com talvez uma caneta marca-texto, isso aqui é importante aqui, isso aqui é importante ali, e vai fazendo marcações do que... Eu baixei o som dessa desgraça aqui? Baixei. Vai fazendo marcações do que é o importante, o que não é importante, o que ele considera mais relevante, e no final das contas ele vai ter aquele livro cheio de marcações, dizendo, na página 1 tem tal conceito, página 2 tem tal conceito, página 3 tem tal conceito. Qual que é o grande problema? Essas marcações, elas não te ajudam a absorver o conhecimento e entender o que é importante ali. Porque você, quando volta para ler, você está continuando a fazer uma atividade passiva. Você está voltando a ler e pegando só aqueles trechos de informação. Obviamente, te ajuda a concentrar naquelas partes que são mais importantes, mas você ainda continua numa atividade passiva, que é ler aquela informação e abstrair o que está escrito ali só no teu cérebro. Você só lê e absorve aquilo ali. Será que tem uma maneira melhor de trabalhar em relação a isso? Então vamos primeiro pensar, eu acho que quando a gente fala em estudar, quando está falando no colégio, faculdade, você tem duas atividades principais. Uma delas é o seu estudo individual, você pegar os livros, pegar as apostilas, pegar os papers e extrair informação deles. E a segunda seriam as exposições dos professores, palestras, de como é que você pode ser mais efetivo em aprender a informação que eles estão dizendo. Vamos primeiro falar de outra maneira que você pode estudar em relação aos seus livros e ser um pouco mais eficiente ali, que é uma coisa, como eu falei, eu aprendi ao longo dos anos. Essa ideia de observar quais são os pontos importantes é bacana. Você chegou, você olhou o que é importante, você extraiu daquele livro o que faz funcionar e o porquê aquele evento ocorre, quais são as causas dele, quais foram as consequências. É muito mais importante você se focar quando está fazendo aquela leitura, extrair o que são as causas, o que são as consequências, qual foi o processo que ocorreu aquele fator histórico, por exemplo, do que simplesmente decorar datas ou decorar informações duras, né, que são só datas ou coisas muito específicas. É muito mais importante em aprender a destacar naquele fluxo de informação do seu texto, que está explicando, por exemplo, o fato histórico, o que foram as causas, o que foram as consequências e como eles acarretaram na mudança que você está estudando naquele texto. Marcando, você já vai estar tendo uma noção muito maior do que está acontecendo ali. Só que, como eu falei, a leitura vai ser simplesmente um fator de você ler e você absorver passivamente. Existe uma outra técnica que, em vez de você só simplesmente marcar o texto ali, existe uma outra técnica que o pessoal estuda bastante, que é chamada técnica dos flashcards.
E como é que isso funciona? Ela utiliza um pouco essa ideia de extrair as informações principais, mas de uma maneira mais diferente para fazer com que você observe o conteúdo de uma maneira ativa e não passiva. E o que é olhar esse conteúdo de uma maneira mais ativa? Se em vez de simplesmente marcar as informações e sublinhar no texto, você pegar aquela informação. Então vamos pegar assim, você está estudando história, daí você está vendo quais foram as causas que levaram à saída da família portuguesa para o Brasil. Então foi a invasão de Napoleão foi causada por isso e aquilo, você tem todos os fatos históricos. Se em vez de simplesmente marcar no texto a família portuguesa fugiu para o Brasil por causa da invasão de Napoleão, você pegar e extrair essa informação, escrever num flashcard, são aquelas folhas de fichamento que o pessoal chama, né, que são de 2 lados pequenos assim. Você pode escrever de um lado uma pergunta: o que causou a fuga da família portuguesa para o Brasil? E do outro lado, você pode chegar e escrever qual foi a sua explicação em relação a isso. Então, em vez de você simplesmente marcar as informações no seu livro, você vai transformar aquelas informações que você considerou importantes no seu livro em perguntas nessas folhas de fichamento. Perguntas e respostas de um lado. De um lado você marca a pergunta e do outro lado você marca a resposta. Qual que é a vantagem? A vantagem é que agora, quando você for estudar, em vez de voltar para o livro e olhar a informação ali, você vai olhar essas fichas e você vai ler a pergunta, pensar a resposta, virar e comparar com a tua resposta. Você transformou aquele fato, que era simplesmente ler uma informação, em um teste, onde você vai estar verificando, você vai estar ativamente buscando informação e verificando o seu conhecimento ativo contra aquilo que está escrito no papel. Isso, o Átila até fala sobre isso no Nerdologia. O ato ativo de estudar e de verificar o seu conhecimento constantemente contra você mesmo aumentem muito essa capacidade de absorção da informação. E se você extraiu essas informações corretas, de maneira que você está extraindo o que é a causa, o que é a consequência, por que aquelas estruturas estão feitas, o fato de você ficar verificando aquilo constantemente vai aumentar muito a capacidade de aprender aquele conteúdo. Em cima disso, existe uma outra técnica que o pessoal usa, usando essas fichas de flashcards, que é, em vez de você simplesmente olhar as perguntas e respostas, você começar a dividir essas perguntas em grupos diferentes. Normalmente o pessoal divide em 3 grupos diferentes. Vamos falar que é o grupo A, o grupo B e o grupo C, só para ficar fácil. E o que são esses grupos? É a frequência que você vai voltar a ler essas perguntas. Então, as coisas que estão no grupo A, por exemplo, vão ser aquelas que você vai olhar todos os dias. As coisas que estão no grupo B vão ser aquelas que você vai olhar uma vez a cada 2 ou 3 dias, e aquela coisa que estão no grupo C vão ser aquelas que você vai olhar uma vez por semana, por exemplo. Então, e como é que você distribui as fichas entre aquilo? Você pega o seu grupo de fichas, daí você começa, vamos falar que você coloca tudo no grupo A. Você olha, daí você começa a ler as fichas e você começa a responder. As que você errou, você mantém no grupo A, as que você errou, você coloca no grupo B. E você continua lendo. Então, todas as perguntas que você errou, você vai continuar olhando diariamente. Todas que você acertou, você vai começar a olhar uma vez a cada 3 dias. E daí você repete o mesmo processo nas que você olha a cada 3 dias. Então, quando você acerta, você sobe para olhar só uma vez por semana, e quando você erra, você coloca para olhar uma vez a cada todos os dias. Então, naturalmente, se você for fazendo isso, você vai ter um grupo de fichas que você vai estudar diariamente, um grupo de fichas que você vai estudar a cada alguns dias e um grupo de ficha que você vai estudar eventualmente uma vez por semana. E cada vez que você acerta, você vai estudar mais esparsamente, e cada vez que você erra, você vai estudar mais frequentemente. Isso naturalmente vai te botar um esforço naqueles conceitos que você está tendo mais dificuldade e vai te diminuir o esforço naqueles conceitos que você já absorveu. E se você errar, você volta a estudar eles mais frequentemente. Isso permite, eu já até vi pessoas em filas de banco com essas fichas de fichamento, estudando no banco, em pé lá, e lendo e testando aquelas fichas mais frequentes, porque com isso você consegue muito rapidamente começar a verificar o seu conceito, em vez de simplesmente ler. Dessa maneira você vai transformar aquele conteúdo teórico num esforço ativo de aprender aquilo e extrair informação daquele material.
Em matérias de exatas, exige muito você aprender os conceitos, você entender os conceitos e extrair qual que é o conceito que está sendo formulado, além de fazer os exercícios que te permitem, novamente, verificar o seu conhecimento teórico na prática. Então, fazer exercícios é muito importante, constantemente você ficar verificando se você aprendeu. É muito mais importante extrair os conceitos, as razões fundamentais, do que extrair datas, por exemplo. Datas não são importantes. Datas você decora ou você olha no celular e você aprende. Mas extrair os conceitos, as consequências, como A levou a B, como B levou a C, qual foi a estrutura política que aquilo aconteceu, é muito mais importante. Uma segunda coisa que eu vejo que eu aprendi ao longo dos anos e que as pessoas têm uma certa dificuldade é como ser bastante eficiente em extrair notas de aulas, de palestras, e isso é algo que não é óbvio, como você pode efetivamente anotar o que seu professor está dizendo. Alguns anos atrás eu aprendi uma técnica para isso, que é chamada a técnica de Stanford. Stanford é a Universidade de Stanford aqui nos Estados Unidos mesmo. Que é uma maneira diferente de você anotar as suas aulas ou suas palestras. Então, em vez de você simplesmente escrever todo o seu conteúdo corrido num papel, o que eles fazem é pegar uma folha de papel um pouco diferente, que você pode simplesmente pegar um caderno e rabiscar dessa maneira, que é isso aqui que está na tela. Você vai pegar uma folha e vai dividir em 3 camadas diferentes. Uma que é uma camada maior, uma camada no lado esquerdo, que acompanha essa camada maior, e uma camada embaixo. E cada uma delas tem uma função nas suas notas. O seu principal durante a aula, durante a palestra, é anotar nessa parte maior aqui, na parte central. E lá onde você vai estar anotando a aula, vai estar anotando o que o professor está dizendo, vai estar anotando as informações dele, o que o seu chefe, qualquer pessoa está dizendo. Obviamente, quando você está aprendendo, você não entende tudo de uma vez. Então, o que você faz? Quando você tiver dúvidas, coisas que você não entendeu, coisas que não estão claras, pontos que você precisa estudar de novo, você usa a margem esquerda, esse ponto aqui da esquerda, para poder fazer as anotações daqueles pontos que não estão claros, ou que você precisa estudar, ou que você acha que está errado, e você vai marcando ali todos eles ao longo da sua aula. Ao longo da sua aula, você vai fazendo suas notas e já vai extraindo as suas principais dúvidas e colocando ali no canto esquerdo. Isso permite já automaticamente separar quais são os pontos que você vai ter que verificar posteriormente para poder ter a compreensão maior daquele conteúdo. E você vai fazendo. Por enquanto, você ignora a parte inferior. Ignora completamente ela. Então você faz página por página e vai fazendo as notas. Tirando as notas e extraindo as partes que você tem problema do lado esquerdo. E faz isso durante a sua aula inteira. No final da aula, você junta suas notas, vai para casa, vai para a sua próxima aula. Alguns dias depois, 2, 3 dias depois, no final de semana, não importa, essa técnica de Stanford fala que você então deve pegar de novo essas suas notas e começar a reler elas. E a partir do momento que você vai começar a reler, você vai começar a olhar aqueles pontos que você tem dúvida e vai começar a resolver eles. Então minha dúvida é essa. E você começa a resolver aquelas questões que não estão claras. A partir do momento que você compreendeu aquela página, então só posteriormente, então você leu, absorveu e agora você está ativamente indo resolver os problemas, você vai naquela parte inferior, no dia seguinte, ou alguns dias depois, que você não tinha utilizado até agora, escrever página por página, depois da sua leitura, qual que são os conceitos principais que sumarizam aquela página. Então, alguns dias depois você vai chegar naquela página, o professor explicou o que é o conceito de inércia, por exemplo. Lá aqui embaixo você está falando, aqui é o conceito de inércia é tal. Então, dessa maneira, você vai estar extraindo no momento posterior, relendo e ativamente fazendo o seu cérebro sumarizar aquele conteúdo e extrair a informação principal dele naquela parte de baixo da folha. Quais são as vantagens? Você foi forçado a reolhar o seu texto, você foi forçado a resolver os seus problemas que você tinha, você foi forçado a fazer um esforço ativo de compreender aquele texto e extrair as informações principais dele e colocar embaixo. Isso, novamente, aumenta muito a tua capacidade de absorção do conteúdo, porque você não só absorveu, você ativamente escreveu o que está ali e você ativamente resolveu aquelas questões e colocou numa forma que sumariza todo o conteúdo. Então, observa, as duas coisas que eu falei, a técnica do flashcards e a técnica de Stanford, que são utilizadas em situações diferentes, ambas significam que você tem uma fase de absorção passiva, onde você está lendo e você está
basicamente absorvendo o que está escrito, mas uma fase ativa onde você vai ter que botar o seu esforço e tentar transformar aquele conteúdo em algo que você compreende. Um é continuamente testando o seu conhecimento contra as informações e o outro é pela sumarização. E obviamente você depois pode transformar aquilo que você aprendeu das suas questões, das suas páginas de Stanford e transformar em fichas depois, se você quiser, para poder reaprender o conteúdo. Mas aposto com vocês, testa isso no próximo curso que você está fazendo na sua escola. Em vez de simplesmente sentar e ler o seu texto e copiar as informações, tenta utilizar esses dois métodos que eu falei. Pega uma matéria e tenta utilizar. Você vai ver que você vai passar muito menos tempo estudando para conseguir entender, e isso é importante, não é simplesmente absorver o conteúdo, é entender o que está escrito ali, e o seu esforço para atingir essa compreensão vai ser muito menor. E essas são duas de milhares de técnicas que tem de estudo, que eu gosto muito, mas você pode tentar outras. E então eu sei que algumas pessoas aqui no Twitter já ensinaram, algumas pessoas aqui no YouTube ensinam. O Gavin do Small Advantages, ele usa a técnica de flashcards com os alunos dele para poder eles ajudarem a transformar palavras e conceitos novos no inglês para serem utilizados ativamente no cérebro. Exatamente o mesmo conceito, é o teste contínuo que você está aprendendo, mas pega no seu próximo curso e tenta fazer isso e vem conversar para mim o que você achou sobre isso. Então, só para ver quem chegou aqui, quem chegou aqui no final, escreve aqui embaixo um hashtag estude direito, e para eu poder ver que você aprendeu. E se você utilizar essas técnicas, conta aqui embaixo para mim também como é que vocês utilizaram, o que vocês estão achando, se tem ajudado vocês. Eu acho que isso vocês vão ver, vai ajudar muito, beleza? Então, se inscreve aqui no meu canal. Eu queria terminar um ano com 50 mil, então se inscreve aí, passa para os amigos e vamos embora que vamos, tá bom? Valeu e falou!